E aí, gente, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse aqui é mais um vídeo para o canal do Rede Poderosa, e eu devo admitir que eu estou brutalmente cansado, porém, a literatura não para. E além de não parar, ela ajuda a gente a suportar o cansaço dos dias, né? Toda essa loucura que a gente chama de vida no capitalismo tardio, né? E esse é o Café com Teu Pai. Pronto, produzi um corte pro TikTok, o vídeo tá ok, agora eu posso falar qualquer merda que eu quiser, né? Eu sou uma influenciadora, né? Eu quero falar aqui hoje de um tipo de leitura que tem se acumulado de maneira não intencional, pelo menos conscientemente, mas que durante a semana, assim, andando de busão, eu acabei pensando em como eu tenho acumulado leituras com personagens que estão entre a derrisão psíquica, né? São personagens extremamente depressivos, que possuem um excesso de culpa, que assumem dores do mundo, que têm um ritual de autodepreciação muito forte, né? Que são extremamente ansiosos, desesperançosos, que não conseguem enxergar qualquer nível de beleza, não conseguem superar as mazelas e se colocam em condições de sofrer mais, né? Eles se provocam sofrimento e provocam sofrimento ao outro, ao mesmo tempo que isso está permeado por uma boa dose de safadeza. E como esse narrador em primeira pessoa, quando bem utilizado, ele é uma máquina de fazer a gente se enganar, né? Da gente dar vazão, da gente acumular tempo com a leitura, porque a leitura é esse ato de, 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 de um delta temporal muito, muito grande, né? Ouvindo os caras falarem as coisas mais atrozes do mundo e interessados naquilo que eles realmente têm a dizer, mesmo que no final acabe por ser algo pura e simplesmente escroto. E aí, a minha intenção é tentar margear um pouco essas figuras ao longo dos livros que eu for comentando, do que fazer uma resenha do livro em si. Eu acho que os três livros que eu vou trazer hoje, eles têm material para um trabalho muito mais longo, sólido, que eu pretendo fazer, mas eu não estou tendo esse tempo por enquanto. Porém, eu acho que essa figura desse narrador, né, que é um grande enganador, assim, que é um grande falseador da própria vida, eu acho que isso é bem interessante de trazer e comentar com vocês. Uma coisa que eu quero deixar bem clara antes da gente começar é que esses livros, acho que um deles nem tanto, porque é uma coisa mais social e tal. Mas dois desses livros têm cenas muito fortes e você realmente está dentro da cabeça de pessoas que sofrem de um mal psíquico, né? De um mal psicológico, né? Muito pesado. E as imagens que eles narram são imagens pesadas. Aquilo que eles pensam em fazer, que eles intentam fazer, são situações muito pesadas, que envolvem muita violência, muita falta de empatia com o próximo e tal. Então, são livros que eu não recomendo que você pegue se você estiver passando por um momento delicado. Porém, se você estiver tranquilo, se você estiver com com o seu tratamento psicológico em dia e tal, são exercícios de literatura extremamente fascinantes, né? E aí eu já vou começar pelo, eu acredito que seja o mais pesado deles, que é O Deserto e Sua Semente, do Jorge Barón Pisa, um argentino. É o único livro dele, né? E eu acho que é um livro póstumo, inclusive. E realmente, né, a família Barón Pisa é uma família extremamente desgraçada, né? No pior sentido da palavra, é trágico, muito trágico. Mas o Jorge aqui, ele é filho de uma professora militante peronista e de um escritor muito famoso, muito conhecido. E a relação familiar dele sempre foi muito conturbada, né? É uma relação muito
muito tóxica entre o pai e a mãe. Até que num acesso de ciúme, o pai joga ácido na cara da mãe e isso provoca toda, toda a deformação, né, o derretimento da face dessa mulher. E o filho acompanha esse processo e ela não consegue um especialista na Argentina e dizem que os melhores reconstrutores de face assim estão na Itália. E lá na Itália ele vai se relacionar, ele se entrega à bebida, né? Ele é um bêbado inveterado assim e não consegue acompanhar a mãe direito, tem sérios problemas assim com o tratamento dispensado a ela, também não tem uma conexão muito forte, muito afetiva, nem com o pai, nem com a mãe, sabe? E ali você realmente tá na, no, no corpo de uma pessoa que ela é aquele, tipo, é aquele. Como é que eu vou falar assim? De uma maneira muito simplória. Ele é aquele jovem de classe média que conseguiu ter uma vida levemente confortável, né, ou puramente confortável, mas que os pais impuseram determinados limites dessa liberdade, desse usufruto, né? Então ele foi para um internato no Uruguai, quando a mãe foi para lá e estava meio que exilada, uma parada assim. E ele não tem essa conexão amorosa com absolutamente ninguém, né, cara? Só que essa falta de conexão amorosa ela vem num grande vazio que normalmente está sendo preenchido pela bebida, mas a bebida não é suficiente, então ele vai ficando cada vez mais violento ao longo do livro. E ao longo desse livro, a violência é melhor expressa com quem mais demonstra afeto a ele, né? E aí no final do livro você acaba tendo uma cena que é absolutamente cortante, assim. Eu lembro que quando eu li, eu comentei com a Patrícia, assim, e tava bem no final do livro, faltavam umas 15 páginas para ler, alguma coisa assim. E eu demorei uns 4 5 dias para poder pegar no livro de novo, em qualquer livro, mas principalmente nesse que tava acabando, porque eu fiquei absolutamente chocado com a crueldade, né? Com o vazio que ele demonstra, que ele narra ali. Óbvio, né? Ele é uma ficção, que ele tira elementos da vida dele para poder do Jorge Barambisa para poder construir essa persona, mas você tá desde o começo do livro se deparando com esse homem que tenta justificar a falta de amor, de carinho, de cuidado dele com principalmente a mãe dele que ele foi ajudar. E ele reconhece isso em diversos momentos, mas ao mesmo tempo ele é incapaz de fornecer esse cuidado. E em alguns momentos ele consegue ser terno, mas ele se culpa por essa ternura também, sabe? É uma relação muito complexa e você vai acompanhando, são 200 e poucas páginas, 200 e alguma coisinha, 230 páginas, em que você acompanha esse homem tentando se justificar e te mostrar o caminho pelo qual ele segue. Só que é essa parada, tipo assim, muitos dos atos que ele comete não são só, tipo, o vazio. Então ele falseia, sabe? Você tá sempre pisando em falso com esse cara. Você tá sempre pisando em falso. E isso aumenta ainda mais a sensação de insegurança que você tem, porque você quer dar uma chance, mas ele não se dá a chance. Manja, é um jogo, né? A literatura, de certa forma, é um jogo, e quando bem jogado, ele é muito bonito. Então esse livro aqui, pra mim, ele é o mais violento dos três que eu vou trazer. Porém, é um livro, assim, brutalmente bem realizado, bem encaixado, bem escrito, sabe? Eu acho que o pano de fundo trágico da vida real, ele foi muito bem embalado aqui pelo Barão Bissa. Assim, incrível.
Se você, eu repito, né, é um livro forte, impiedoso, com imagens muito marcantes, e você realmente está dentro de uma pessoa que está vazia, né, que está oca, né? Então é brutal. O segundo livro tinha que ser, né? Não poderia, tem que ser, né? Noturno do Chile do Bolanho, por estar com fundo verde, acaba que, né, fica meio falhadinho. Noturno do Chile, poxa, já li esse livro tantas vezes, né? E ele fala um padre, o Jorge Urrutia Lacroix, ele tá à beira da. Ele é padre, crítico literário, poeta. Ele tá à beira da morte, no leito de morte, e um, o jovem envelhecido, qualquer coisa assim, como se fosse uma representação de si, o acomete, não deixa quieto, não deixa ele quieto, ele precisa acertar as contas com o passado. E aí esse livro vai num parágrafo só, perfilando esse passado desde a infância dele, desde quando decidiram por ele, o que ele viu que tinha alguma prestabilidade para com o noviciado, né, e tal, a, o amor dele pela literatura e como ele conheceu o grande crítico da época dele e que aprendeu muito, e depois vem os anos de indecisão do pós-guerra, que é onde ele é um jovem adulto se formando, e o boom cultural do Chile. E logo depois vem Salvador Allende, depois vem o golpe. Ele dá aulas de marxismo pro Pinochet, né? Então, depois ele participa de saraus na casa de uma poeta, de uma artista que é casada com um americano, e esse americano, na verdade, era um agente que torturava prisioneiros políticos no porão. Ele descobre isso vagando pela casa e tal. O que eu acho muito maneiro daqui é um livro que tem muitos toques de humor bem ácido. Ele perpassa essa formação do Chile no século XX, na segunda metade do século XX, principalmente. Eu acho que existe um pouco disso, mas ver isso sendo narrado por um padre que constantemente vai tentando se desculpar sem se desculpar sobre aquilo que cometeu, né? Ele apoia o golpe a Pinochet, ele sente que o mundo está mais limpo depois do golpe de Pinochet, sabe qual é? Ele tem essa visão de uma arte clássica, de uma arte rica, bela, e existem essas aproximações, né, com a estética, o conceito estético do que restou do nazismo nas Américas, e a obra do Bolanho é extremamente profícua nas imagens possíveis disso, né? O Bolanho, em toda a sua obra, elege o grande mal, que é o nazismo, né? Ele tem isso muito encarniçado na literatura dele, e esse padre, ele vive nesse jogo, né? Então você acaba nutrindo simpatia por ele. Em muitos momentos você acaba concordando com determinadas posições dele, mas você vê que os fins que ele dá para essas posições são diametralmente opostos àquilo que eu acredito, por exemplo, né? E aí você fica nessa questão de ficar pensando, pô, realmente até um relógio parado a certa hora 2 vezes por dia, né? Quando você tem que se opor a alguma coisa, você realmente precisa se opor a essa coisa. Você não pode ficar em cima do muro, né? E o padre, às vezes, ele peca por ficar em cima do muro, às vezes, ele peca por assumir essas posições que esteticamente, literariamente, são mais agradáveis. E mais uma vez, né, o literato, o escritor, o poeta, ele é um falsário, né? Ele é um contador de histórias. E esse padre leva isso às últimas consequências, né? Ele tenta contar histórias até o
o final da vida dele, que é quando ele declara que vai poder descansar em paz, né? As palavras tiveram seu fim. Então, Noturno do Chile, ele apresenta, eu acho que é um padre aí que tenta desesperadamente se redimir porque sabe o tamanho das merdas que fez em vida, daquilo que defendeu, mesmo que, né, uma andorinha só não faz verão, mas existe essa culpabilidade por um fenômeno social, e eu acho que nós, sempre que vemos e passamos por esses fenômenos, se nós sentimos algo pelo outro, né, ou se a gente entende a injustiça daquilo que está acontecendo, se a gente não leva essa culpa, né, se a gente não trabalha essa culpa de forma a potencializar uma nova justiça, a gente contribui para a perpetuação daquele mal de várias formas. Então, eu acho que é uma mensagem que fica muito clara aqui, a partir desse narrador falsário, a partir desse narrador que tenta o tempo todo justificar e dar contextos para aquilo que ele exerceu, para como ele pensava o mundo à época. Só que ele não tem ninguém do lado para ouvir, senão a gente, leitor, que passa muito tempo dando corda para esse cara. E aí isso é uma parada muito comum, né, no Bolanho. Mas leiam Noturno do Chile. E por fim, eu trouxe aqui O Rosto de um Outro, do Koboabe. Um pequeno tesouro que eu tenho. Esse livro resultou no filme, que tem coprodução do Koboabe. Ele participou ativamente, tanto dele quanto A Mulher das Dunas, e outros filmes também. Então, o Koboabe é um multiartista, né? Um grande escritor, um grandíssimo escritor. E aqui, o narrador, ele é um químico macromolecular, e ele sofre um acidente no laboratório. E a cara dele fica desfigurada, né? Então ele é obrigado a andar pelas ruas com a cabeça enfaixada, completamente enfaixada. E ele vai tentando é, dar um sentido a essa necessidade do rosto, né? O que, que é o seu rosto como parte formadora da sua identidade, né? E, cara, ele vai fazendo isso em etapas, né? Ele escreve 3 cadernos que ele dedica ou que ele deixa para a esposa dele. Então, o primeiro caderno é de como ele se enxerga com esse rosto machucado e tendo que andar completamente enfaixado pela rua, sem ter algum paliativo. A segunda parte é de quando ele decide que vai produzir uma máscara, e essa máscara, como ela vai ser, então ele vai a médicos, ele faz pesquisas por conta própria até definir aquilo que ele quer fazer, e a produção dessa máscara, como isso se dá. E o terceiro caderno é com ele já mascarado e como ele se sente acerca disso. É aquele lance de tipo, bicho, você ficou desfigurado. É, você não. Se as pessoas olham para sua verdadeira face, elas vão ficar o tempo inteiro te tratando como um animal, né? Como um- algo muito diferente, né? Um alienígena e tal. E, e o que advém disso, né? De quando você coloca a máscara, as pessoas também te olham com estranheza, sabe? E você se torna aquela máscara, né? Aquela múmia, né? Todo enfaixado na cabeça, e você não pode ter o contato com as pessoas, você não pode, ou você não se sente à vontade de beijar sua esposa, de ter um momento com ela, então ele inventa N motivos para estar afastado da esposa, até que ele consegue assumir o rosto de uma outra pessoa, né? Ele paga para a pessoa ceder os moldes do rosto para ele. Só que a partir do momento que ele coloca
essa máscara de uma nova pessoa, ele se sente uma outra pessoa realmente, né. Então ele começa a colocar pra fora os pensamentos mais escrotos dele, sabe qual é? E ele acaba descobrindo não, acaba tentando induzir a esposa dele, como se ele fosse uma pessoa diferente, ele não conta que tem uma máscara, a traí-lo, sabe. Ele tenta enganar uma garotinha, e no final, assim, a garotinha percebe que ele é ele de verdade, e ele fica todo receoso de tipo: "Pô, se a garotinha descobriu e tal", mas ao mesmo tempo ele meio que ignora isso e pensa mal da garotinha por ter descoberto. E, enfim, e ali ele coloca, tipo, como essa nova pessoa teria liberdade o suficiente para pensar as coisas que ele jamais teria pensado, sabe? E até o momento no caderno são pensamentos mesmo. Então ele tem pensamentos muito pesados acerca de abusar de outras pessoas, né? De outras mulheres, da própria mulher, de cometer atos de violência muito pesados, sabe? E achando que tá escondido do mundo, né? Que aquela máscara é uma salvaguarda e que ela não integra o eu anterior. Ela é um novo eu. E essa discussão acerca da identidade, da necessidade de um rosto, do que um rosto representa, dos conceitos de beleza, de como você tecnicamente define um rosto perfeito para você, de como esse rosto se apresenta da melhor maneira, se barbeado, se sem barba, sabe, se com um acessório, sem um acessório, a tonalidade da pele, o que representa essa tonalidade da pele, como ele enxerga o outro e tem reflexões super absurdas sobre racismo, inclusive, assim, que você vai por um caminho que você fala: "Ei, esse cara ele não tá tão escroto assim", e de repente ele solta um bagulho, tipo, pau, pesadíssimo, assim, saca? Mas é o que eu falei, tipo, o grande mérito desse livro é esse processo de autoenganação, de autorreflexão, de autoenganação e de enganação do leitor, né. Então, você compra a ideia do personagem, você segue com o personagem, você sempre acredita que esse personagem tenha algo que possa ser salvo, mas ele não quer se salvar, mano. Nenhum dos 3 aqui, né, eles não querem se salvar, eles não querem ser salvos. Você quer salvar. A grande questão é que o cara não quer, bicho. E aí você se sente mal, você se sente enraivecido, você se sente incompreendido enquanto leitor, você sente uma série de coisas, você se sente enganado, pô. Você sente uma série de coisas. E é fantástico, porque se um escritor consegue fazer isso com você, ele te colocou no melhor lugar que ele poderia te colocar, sabe qual é? Que é junto da potencialidade da literatura, em como ela é capaz de provocar inúmeras reflexões e de confrontar as suas convicções em prol da relação que você estabelece com o livro, né? E aí depende muito da sua bagagem, da sua intencionalidade ao ler o livro, do quanto você se dedicou a ele, né? E aí são exercícios que são muito subjetivos, muito pessoais, e sempre que acontecem de maneira sincera são muito bonitos. Então, você tem aqui 3 protagonistas safados, porém, 3 protagonistas perseguidos pelos seus demônios. Alguns deles têm doenças declaradas, né, sofrem de uma patologia declaradamente. Outros a gente pode tentar inferir alguma coisa, mas todos eles sentem e não sentem culpa, sentem e não sentem remorso, sentem e não sentem empatia. Eles se autoelogiam e autodepreciam, muito mais se autodepreciam do que autoelogiam, mas
Eles tentam cavar esse espaço e você compra. Você compra porque são 3 livraços muito bem escritos. Todos vocês precisam ter na estante de vocês, beleza? Eu acho que é isso. Eu espero que o vídeo tenha feito algum sentido. E é isso. Tamo junto. Tchau.